Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Calegari Cast, nosso 9º episódio, que conta com mais uma presença ilustre, um convidado que foi difícil trazê-lo, mas ele veio e vai contribuir bastante com a gente, pecuarista Jorge Neto, um grande amigo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Espero que você consiga contribuir bastante aqui, em especial com os produtores rurais. Muito obrigado. É uma oportunidade, né, estar aqui para falar. Primeira vez que eu estou fazendo um podcast. É uma honra ser convidado por você, Matheus. E vamos lá, vamos trocar ideia, vamos levar conhecimento, um pouquinho que a gente adquiriu ao longo do tempo, e vamos dividir isso aí, porque é isso que importa, né? É o que importa, a gente levar informação, em especial para esse público carente, que é o público da pecuária, né? É difícil até de achar alguém para vir falar desse ramo. Realmente, a gente fica muito fechado, né, da porteira para dentro da fazenda, e eu acho que isso falta um pouco, né, do pecuarista falar um pouco da porteira para fora, né? Existem muitas regras, muitas leis que prejudicam a produção, e eu acho que é um pouco da gente parar aquilo, o processo de estar todo dia trabalhando, né, acordando muito cedo, dormindo muito tarde, e poder dividir um pouco os anseios, né, as dificuldades que a gente tem, que não é fácil colocar comida todo dia na mesa do mundo, né? Não é só do nosso país, né? 20, 30% do que é exportado hoje, o Brasil hoje é uma referência mundial. Segurança alimentar, eu acho que hoje, depois de tantas guerras e tantas confusões, tá em pauta, né? Tivemos o Covid aí e subiu muito os preços, então é muito importante a gente poder ter uma melhor produtividade, ter um preço melhor, produzir melhor e ter apoio do governo, né? E mesmo com poucos subsídios, comparando-se a outros países, a gente ainda produz muito e produz de qualidade. Muito, exatamente. Você vê, fazendo um paralelo com os Estados Unidos e a Europa, né? A gente tem 60%, por exemplo, de área preservada e produzimos num custo bem inferior a eles. E é caro manter essa reserva, a gente tem que pagar imposto, a gente tem que protegê-la, né? Coisa que o próprio Estado não consegue proteger suas próprias reservas, eles imputam a gente proteger nossas próprias reservas, sem a gente ter polícia, ter armas. Então, assim, hoje é quase uma insanidade algumas leis que existem no nosso país. Mas o Brasil, né, os produtores brasileiros, a tecnologia está superando tudo isso. A gente consegue produzir com muito menos e coisas de qualidade. Eu fico vendo valores, por exemplo, da nossa carne, né, no mercado internacional. Os Estados Unidos, ele vende a carne a 8, 9, 10 mil dólares a toneladas. Austrália, 7, Chile e Argentina, 6, 7. O Brasil vende a 5, 5,5, e a nossa é a melhor carne do mundo. Nós somos proibidos de usar hormônio, a nossa carne 80%, 90%, 90% é boi verde, né? É boi verde, é fruto de capim, né? Outro dia eu estava vendo uma comparação daqueles sábios da culinária e eles mostrando muito bem a diferença da nossa picanha de pasto para uma picanha de grãos, que é feita rapidamente. Então, o boi ou a vaca que come muito pasto, se tem uma gordura amarela. Então você tem sabor. A carne ela é mais saborosa, sem falar em vários princípios que é bom, ômega 3, que é bom para a saúde humana, que a outra carne deixa um pouco a desejar. Então veja bem, a nossa carne ela tem mais sabor, não tem tanta maciez, porque a maciez ela está diretamente relacionada com o tempo de vida do animal. Então, quando o animal nasce e é colocado em confinamento, rapidamente ele é terminado. 1 ano e meio, no máximo 2 anos. O nosso animal, em média, são 3 anos, fruto do capim. Então, nós temos, eu falo sempre, a gente vai em restaurantes tops pelo mundo, por São Paulo, grandes centros, a gente tem uma carne muito boa, super macia, mas não tem aquele Carece de sabor. Não tem aquele sabor que o Acre tem e outras regiões do norte têm da carne. Então, eu prefiro uma carne um pouco mais dura, mas com sabor, do que aquela carne que você corta com a colher, mas não tem o sabor assim natural da nossa carne. Então,
É um absurdo a nossa Isso carne. porque ainda a carne que fica aqui pra gente, nesse ambiente interno, ainda é a carne meio que de refúgio, né? Mas sabe que está mudando um pouco isso aí. Na verdade, lógico que os cortes prêmios é objeto dos melhores gados, os que são abatidos mais jovens, os que têm uma quantidade de gordura, né? É um acabamento, um marmoreio melhor. Mas eu já fui numa churrascaria em São Paulo que fala assim: você quer carne de vaca a pasto, de vaca velha, que tem sabor? Então é interessante, é uma carne que é essa que a gente come aqui no Acre. Sim. Então eles já estão valorizando, já está tendo algum nicho de aceitação mercado. aí nesse Agora, mercado externo. Pouquíssimo divulgado. Sim. Então eu acho realmente assim, nós não somos bons propagandistas da nossa carne. O brasileiro, eu percebo que ele se boicota, né? Você vê, é um político boicotando o outro e colocando os produtores, os empresários contra a sociedade de forma geral, porque... Parece que somos inimigos da população, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho incrível. Hoje, os Estados Unidos, por exemplo, eles produzem praticamente a mesma quantidade de carne que nós produzimos e nós temos o dobro, mais que o dobro, da população de boi em relação aos Estados Unidos. Porque lá é 100% confinado. E a nossa carne era para ser a mais cara do mundo e mais valorizada. E é a mais barata do mundo. Você vê o contrassenso. Mas a gente é aguerrido, vamos lá, temos a natureza a nosso favor, o clima, o território, não temos logística, temos um custo Brasil altíssimo, mas mesmo assim os produtores brasileiros põem medo no mundo. Estão na esperança de dias melhores, né? Exatamente. Antes da gente abordar alguns assuntos mais técnicos, Jorge Neto, até porque você é muito técnico, né? A gente você abordou aí uma situação que já vem há um longo período, né? Dessa punição a quem produz e tudo mais. E isso me incomoda bastante. Eu sou filho de madeireiro, né? Ex-madeireiro, né? E aí a gente tem sempre lá o produtor rural, o madeireiro, sempre crucificado por todas as mazelas do país, que é o desmatador, Só que poucas pessoas sabem de fato o que é a produção na área rural, a dificuldade que você tem de produzir, o governo em cima do seu pescoço o tempo todo. E como que o produtor hoje tem enfrentado essa dificuldade, até porque a gente tem levado comida para a mesa do mundo, mas como que ele tem enfrentado essa dificuldade e tem perseverado? Porque você vê o mundo todo contra você, mas você continua trabalhando ali e sustentando talvez aquele filho mal criado, né? Exato. Que é o mundo. Como é que está sendo essa dinâmica de equilíbrio interno para que vocês consigam manter aquele padrão de qualidade, aquela vontade de crescer e levar o país nas costas, que o agro carrega o nosso país nas costas, né? É verdade. As grandes crises, né, a gente busca soluções, né? Eu acho que essa quantidade de dificuldades que tem vai deixando o produtor mais forte também, né? A gente vê agora há pouco o que aconteceu na reserva Chico Mendes, né? Infelizmente, várias propriedades tiraram gado, cortaram currais e tal. É muito triste, né? A gente vê um estado nosso que 35% só do estado está na mão da iniciativa privada. Hoje nós temos dados oficiais, INPE, que nós temos quase 14% do estado desmatado. Veja bem, se a gente pudesse desmatar 100%, a gente chegaria a 35% do estado. Ou seja, o dobro da Europa, quase o dobro dos Estados Unidos. Então, assim, a gente hoje, com essa regra dos 50%, nós chegamos a 14% e tampouco vamos chegar a 15%. Então, o estado... Fora de reservas, né? Então, as reservas já estão 65% do estado, 2/3 do estado já são reservas. E o triste disso é que nós temos 4 vetores dentro de Rio Branco. Nós temos a BR-317, temos a 364, que vai, vamos dizer, de Brasileia a Assis Brasil, a Boca do Acre, a 317, a 364, que vem de Rondônia e vai a Cruzeiro do Sul. E tem mais 2 ou 3 estaduais, que é a C90, que é a famosa Transacriana, tem a que vai para Porto Acre. Então, nós quase não temos vetores, né? A própria estrada Transacriana era para ter cortado o estado do Acre ao meio,
porque a estrada de Sena, ela vem margeando o estado do Amazonas. Então, não foi uma estrada que pôde desbravar o interior do Acre. Quem faz um voo de avião daqui para Cruzeiro é tudo mata. Então, assim, se a gente pudesse aproveitar melhor essas áreas que estão às margens do asfalto e poder produzir mais, porque o Ia ter mais facilidade de escoar esses produtos. Escoar, né? E mais oportunidade, porque nós não podemos mais abrir área praticamente, é muito pouco. E o Acre, qual que é a vocação que nós temos? O agro. O agro, porque estamos longe do centro, a nossa energia elétrica é mais cara, E ruim. o nosso combustível é mais caro. Então, ninguém vai montar uma indústria aqui para trazer matéria-prima de lá e voltar para o consumidor. Não faz sentido. É um contrassenso. Lógico que agora, com o Porto de Xangai, com novas oportunidades, possa ser que isso venha a se instalar. Eu sou diretor da CISA e estou sempre acompanhando as discussões. A gente tem, assim, muita esperança que esse novo vetor realmente vá trazer um nível de progresso para o Estado. Mas, sem dúvida nenhuma, o Brasil, em especial o norte do país, a vocação é o agro. Quem apostou diferente vai estar sempre cometendo os mesmos erros. E a política ambiental, como você mencionou, eu sou muito crítico, né, a essa política ambiental que trava o país. Você falou de algumas áreas da beira da estrada, a maioria das áreas embargadas, com problemas na justiça. Isso tira o sono da maioria dos produtores que desanimam na produção. Isso é a lógica normal. Quando é que você acha que o Estado vai deixar de ter esse nós e eles, que os produtores são inimigos do Estado, e a gente fazer uma união nacional para que a gente consiga, como outras nações, superar essa barreira da produção? Então, é realmente assim, pessoas boas, né, que realmente pensam no futuro, né, com esse assunto do agro, eu me lembrei de um ditado chinês, né, que falava assim: se você quer prosperar um ano, cultive grãos. Se você quer prosperar 10 anos, cultive árvores. Se você quer prosperar 100 anos, cultive gente. Então, o cultivar gente na política, pessoas boas deixam de entrar na política, né? E a gente não vê projetos a longo prazo. A gente, nos bastidores, estávamos falando disso. Então, assim, eu vejo soluções curtas, programas que a gente vê que dura 2, 3 anos. A gente não vê um político entrar e ter algo a longo prazo. Ele quer a gestão dele, infelizmente ainda tem a reeleição para ele fazer, para se reeleger. Que é a maior punição para a gente, né? O fator reeleição. Exatamente. E eu sei que uma empresa, para maturar, dura 3, 4 anos. Na minha opinião, né, um bom gestor, se ficasse na política ali gerindo 5, 6 anos direto, seria ótimo, porque ele realmente conseguiria dar maturidade à gestão dele. Nenhuma empresa nasce... Põe em prática os projetos de fato. Mas essa reeleição de 4+4, eu acho que é muito ruim. E, infelizmente, assim, a gente está vendo pessoas novas querendo entrar na política e tal, e é a nossa esperança para que façam bons projetos, que tenham conhecimento da vida privada, né? Por exemplo, eu trabalhando na minha fazenda, eu vou fazer um aterro, eu vou fazer uma estrada dentro da fazenda, eu vou fazer uma reforma de pasto. Eu não penso no curto prazo, eu penso para daqui 30 anos. Se eu fizer uma reforma que é para daqui 5 anos eu refazê-la, o meu ganho de lucro líquido por hectare ano, 3 anos vai ser só para pagar a reforma. Talvez tenha só o prejuízo. Exatamente. E ninguém quer ter prejuízo. Exato. Então a gente pensa muito... eu falei dos chineses, né? Eles pensam a longo prazo. Os americanos, que são a maior concorrência hoje, dos chineses também. Você vai numa rodovia, é rodovia para 40, 50, 60 anos. E o Brasil constrói com 2, 3 anos, vem a Operação Tapa Buraco, e aí nós, acrianos, conhecemos bem. E a culpa é do solo no final. E a culpa é do solo, você vê, né? Existe aeroportos construídos em cima do mar, né? Existe prédios de 30 andares construídos em cima do mar, navios com 20 andares. Qual que é a base? A base é a água. Qual que é a solução para essa base? É o casco, que é calculado um metacentro, um centro de gravidade, equilíbrio. Então, assim, para tudo tem uma solução.
Quando eu falo o nosso solo é ruim, a solução dada é ruim. Ou até o projeto foi bem feito, mas não foi bem executado. Sempre tem um responsável por trás disso. Eu sou engenheiro de formação. Eu já ia falar a respeito disso. Eu sou engenheiro civil de formação, mas hoje eu entendo mais de zootecnia, agronomia, veterinária, porque faz 20 anos que eu estou focado na pecuária e eu falo sempre, né, como esportista também. Sim. A gente é o que a gente treina repetidas vezes. Então, a gente vai aperfeiçoando aquilo que a gente faz todos os dias. Então, a engenharia ficou um pouco de lado, mas a gente, como crítico, né, a gente acaba vendo essas situações e eu acho que é um ponto-chave para o Brasil, e não só o Acre, o Brasil como um todo, evoluir, pensar mais a longo prazo. Virar essa chave, né? Exatamente. O Enéas falava muito a respeito disso da política, a gente mencionou aqui, de pessoas, normalmente são pessoas que não tiveram nenhum êxito na vida profissional, que embarcaram para a política porque não tinham nada a perder e foram e somos governados na grande maioria por esses. E a dificuldade dessas pessoas boas que você mencionou, você é engenheiro de formação, mas técnico em vários outros assuntos que você abordou aí ao longo de 20 anos, mas sendo na política, Jorge Neto, ou em qualquer outra atividade, a gente tem uma dificuldade no país da especialização. Então, o teu caso como produtor é um caso muito diferente da maioria dos produtores, que não tem conhecimento algum de nada na produção. Você acredita que isso é um processo cultural brasileiro que tem que ser rompido também? Porque sem conhecimento, seja na política, na área rural, qualquer área, é difícil da gente romper essa barreira, né? Exato. Eu acho que a informação, você falou a palavra certa, rompe barreiras, né? É o único produto que você compartilha, você vende ele e você continua com ele. Se eu sou um fabricante de carro, eu vendo para você, vou ter meu lucro, mas eu fico sem o carro. O conhecimento não. Você, além de vender, você permanece com ele. Eu, quando formei, eu fiquei na dúvida entre medicina e algo na área de exatas, que eu sou apaixonado por matemática. Eu sempre tive muita facilidade nessa área. E como eu fiquei no Acre, meu pai doente, eu falei, eu tenho que ficar para ajudá-lo. E eu falei, eu não quero ser professor acadêmico, não é meu perfil. Então, vou usar matemática aplicada. E eu fui muito feliz em escolher engenharia civil. Eu formei, trabalhei 2 anos, trabalhei mais 3 anos como perito judicial. E aí começou a ter muita demanda na fazenda e eu abandonei a perícia, a engenharia, mas eu falo que eu exerço engenharia todos os dias, porque o engenheiro é um grande gestor, né? Um grande gestor numa obra, desde você saber onde vai colocar a areia, o cimento, a betoneira, para ter uma distância média de transporte menor, você poder economizar passos dos operários, do caminhão, toda essa logística, tem todo um cronograma, fluxo financeiro, de tempo. Então, assim, a gente sempre está coletando dados. E eu falei, eu estudei tanto, e eu estou na pecuária e eu vejo tantas pessoas boas, bons pecuaristas. Eu tenho meus tios, amigos, hoje teve um grande colega, o Gui, teve lá no meu escritório, a gente trocou boas ideias técnicas, é uma pessoa que eu converso muito, e eu comecei a colocar tudo em planilhas, né? E baixar informações nisso. Eu via situações que antes, sem baixar todas essas informações, era impossível perceber. E aí você baixa informações e colhe resultados e decisões. Então, assim, realmente, eu acho que não só o Acre, mas o Brasil como um todo ainda é muito carente de profissionalismo, sabe? Eu vejo um caminhão de boi embarcando para o frigorífico e eu sei exatamente quanto esse boi me custou e eu sei o preço que ele está sendo vendido. Então, assim, se eu for fazer um negócio, eu sei a minha projeção de venda para esse ano, eu sei a meu estoque. Que isso é a contabilidade na veia, né? Na veia. E você nem é contador. Então, assim, você vê a importância da contabilidade na vida para você tomar uma decisão bacana. A contabilidade não é nada mais, nada menos que o registro de fatos, né, relacionados ao patrimônio. E isso você tem feito com bastante maestria, né? Outro dia eu dei até um conselho para os meus filhos, arrumando concorrente para você. Não, eles perguntaram assim, ô pai, qual que é a profissão, né? Eu falei, olha filho, eu sou pecuarista. É bom ser agrônomo e pecuarista, é bom. Zootecnista, veterinário, é ótimo, excelente. Mas veja bem,
tem excelentes profissionais no Acre, agrônomos ou tecnistas, e eu não preciso dele todos os dias, eu tenho demandas. Agora, gerir, ter gestão, ter números, são todos os dias. Então, assim, engenheiros, de forma geral, são bons administradores. Meu filho foi fazer administração no Mackenzie, mas eu falei, hoje, a profissão contador demanda tanto, né? Tem a nossa nova reforma tributária, vai mudar, vai ser tão mais difícil. Mas não só isso, Jorge Neto, assim, ó, você falou de concorrência, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de renovação. Então, se você for pegar alguns contadores jovens aqui na cidade, são pouquíssimos atuando, né? Verdade. E tem que ter esses profissionais. Você vai pegar, e não é só aqui no Brasil ou no Acre. A gente tem exemplo aí você vai no LinkedIn lá e bota vaga de contador na Europa, nos Estados Unidos, é vaga o tempo todo, não tem profissional. A profissão ela envelheceu e não teve uma reposição. E a gente está tendo essa dificuldade aí. Então, indico que você não é concorrência, é mais um parceiro de trabalho, porque a gente está tendo essa dificuldade de renovação na área, né? Exatamente. Eu mesmo, assim, outro dia eu pensando, se fosse fazer mais uma faculdade, eram duas que hoje eu gostaria de fazer: economia e contabilidade. Porque todos os dias você vendo situações, né, números, e a gente só consegue realmente cortar diminuir custo, né? O grande segredo, eu acho, de qualquer negócio, né, falando da empresa que hoje é uma fazenda, ou da vida da gente, é gastar menos do que ganha, né? Às vezes uma pessoa que ganha 10 mil por mês e 100 mil, a pessoa de 10 mil está prosperando, porque está gastando 8, está conseguindo segurar 20% de fundo de caixa do seu salário. A pessoa que ganha 100 mil e gasta 110, essa pessoa está indo para o buraco. Às vezes ela tem um financiamento que está maquiando os seus resultados, mas na verdade essa pessoa está indo pro buraco. Então, ela não consegue investir nada do que ela ganha mensalmente, é uma situação um tanto quanto complicada, que a gente vive hoje no país, né? Exatamente. Pessoas que ganham muito, mas que estão sufocadas porque gastaram mais do que o que ganharam. E só tem uma forma de você saber isso. É tão simples, né? Eu falo até para alguns amigos pecuaristas, você tem gastos todos os dias. Põe numa planilha, né? Num papel de pão, anota tudo que você gasta. Depois anota tudo o que você recebe. Ali você já tem um princípio da contabilidade. Entrada e saída. Que é a profissão mais antiga do mundo, né? Exato, exato. E todas as vezes eu vou em alguns lugares aí, vejo algumas entrevistas que sempre nos próximos 5 anos, a contabilidade vai acabar. E na realidade, toda vez ela só está aumentando. Aumentando os salários. Aqui não tão alto, né? Mas Europa, Estados Unidos, na casa de $150 mil ano, 130 mil euros na Europa ano. Então, um bom salário, né? Exatamente. Comparando-se à realidade da região, sim. Mas é isso, é a gente ter o controle das coisas e, lógico, muitas vezes a pessoa vai dizer, mas eu estou com problemas porque eu tomei decisões erradas. Isso faz parte, infelizmente, do nosso modelo privado. Você erra, você acerta, mas o mais importante é você ter ciência de onde que você está errando, que é aquilo ali. Exato. A gente tem que saber onde está, né, Matheus? A gente tem que saber onde está, saber para onde quer ir e como fazer isso. E sem dados, sem contabilidade, né? Sem você saber os teus custos de produção. Eu lembro que o mercado futuro, que hoje é muito falado, né? Toda hora está dando renda variável, renda fixa, toda essa história toda. Acho que 60, 70 anos atrás, os agricultores da Holanda são os maiores produtores de tulipas. E era muito caro produzir tulipa, como é até hoje, né? É muito sensível, uma flor, o gasto com adubo, com zelo, com cuidado, é caríssimo. E eles, tinha anos que eles ficavam ricos, queriam comprar o vizinho, mas tinha anos que eles tinham que vender a propriedade que comprou, mais a que ele tinha. E aí eles começaram a ficar refém e usaram uma ferramenta de proteção. Eles começaram a vender a tulipa a termo, né, garantindo aquele preço daquelas flores para que eles períodos futuros. Para eles não terem um tiro no escuro. Opa, eu vou produzir aqui mais 10 acres, lá falava acho que em acres, 20 acres, mas eu quero uma garantia. Então, eles perceberam que se eles não tivessem os custos de produção muito bem definidos, desde o custo da semente, do zelo da terra, dos funcionários,
da burocracia que tinha no país, né, dos impostos. É um tema que a gente vai abordar aí. Exatamente. E eles garantiam esse preço futuro, calculavam isso. Opa, esse ano dá para produzir. Opa, esse ano não dá para produzir. E com isso, eles tiveram, hoje a Holanda, um país que foi, você vê, diferente do Brasil, né? Eles fizeram um muro, aterraram grande parte da superfície para plantação. O Brasil, a gente não pode nem chegar perto, né? Eu concordo que realmente é importante ter matas ciliares, onde tem assoreamento e tal, mas aqui eu acho que... Passa um pouco do limite, né? Aqui tem um pouco do exagero. A gente tem... Eu conheço bastante a área para lá da divisa com o Amazonas e tudo mais. São áreas gigantescas de reserva. A reserva do Antimari, por exemplo, poderia ser extremamente produtiva e... A gente sabe como é que é a confusão lá. Um tempo desse estavam prendendo todo mundo. Então essa confusão do país eu acho que tem que acabar. E resolvendo essa questão das demarcações, eu acredito que vai ser um ponto de virada de chave para a gente. Mas assim, você abordou um tema muito importante que é um sócio oculto que a gente tem, né? Que leva a maior parte do nosso lucro sem trabalhar. E hoje o planejamento tributário, temos a reforma agora que vai entrar em vigor, tomara que não, né, a partir de janeiro, vamos esperar que não, estão adiando a alíquota, esperando a eleição passar para determinar a alíquota. Isso é um crime contra o brasileiro, porque eu acredito que se é uma reforma, isso tem que ser público, você não pode deixar para divulgar uma alíquota às vésperas de ser implementado, você não consegue fazer um planejamento da sua empresa, do seu negócio, nada. Mas... hoje a nossa carga tributária é altíssima, em especial para o agro, que muitos vão falar, o agro não paga imposto nenhum, mas como não? Tudo que você compra de insumo tem um imposto altíssimo. O combustível, que é o maior vetor de crescimento para tudo, exato, tem um imposto altíssimo. Como que o produtor tem lidado com impostos e inflação que estão corroendo a produção, Jorge Neto? Olha, esse é um assunto que... é outro podcast, né? Eu até já, né, falo para os seus telespectadores que são alto nível, né? Que tem candidatos à presidência que já estão falando que vão alterar essa reforma. Então, a gente tem que pensar muito nisso, porque o Brasil... é a curva de Laffer, né? Laffer. A curva de Laffer já mostra que o Brasil já está na curva descendente, não tem mais o que aumentar. Daqui para frente... vai ter aquele círculo vicioso do regresso, não é do progresso, né? Exato. Porque é tanto imposto que, mesmo cobrando mais, até o governo vai receber menos, porque desincentiva, né? Às vezes eu fico pensando, será que é melhor eu continuar investindo no agronegócio? Será que eu compro mais uma fazenda, eu arrendo, eu vou para renda variável? Ou eu vou para o exterior, investir em outro país? Exatamente, estávamos como conversando. Muitos estão indo para o Paraguai. Exato, eu tenho vários amigos. Minha tia hoje tem área no Paraguai. Tenho grandes amigos lá de Presidente Prudente, que eu vim de lá, que investiram no Paraguai. Outro dia um amigo meu, irmão, falou assim, Jorge, não investe aqui não, vamos para o Paraguai, acabei de comprar uma fazenda. Mas a gente tem amor pela terra, a família da gente está aqui, né? Está enraizado já, e a gente sempre tende a investir onde a gente mora, né? Então nós somos os verdadeiros patriotas desse país, né? Eu acho que, por mais que alguns brasileiros colocam a gente como marginais, né? Da produção, mas realmente a gente tem esse custo Brasil, que tem custos que não são nem cobrados diretamente. Por exemplo, muitas viagens para a fazenda eu gastaria 1 hora se eu tivesse estrada. E eu gasto o dobro do tempo. E quebra um amortecedor, estoura um pneu, pode acontecer um acidente. Então, assim, são vários custos dessa natureza que não, a gente paga IPVA, paga todos os impostos, mas não tem o retorno. O Brasil paga a mesma quantidade de imposto que uma Suíça, que os países nórdicos, mas os serviços lá, você tem de primeira ordem, de primeira linha. Então, você conseguiria tranquilamente dobrar a sua produção se tivesse uma infraestrutura condizente, né, com os impostos pagos, né? Exatamente. O brasileiro, na nossa área, eu falo, os colegas, realmente são reis da produção, porque contra tudo isso, a gente ainda coloca medo no mundo, porque somos altamente produtivos, né? Lógico que a gente tem a
a ajuda do pai lá de cima, porque moramos num país que não tem furacão, que não tem terremoto, que temos chuva, né? Você vai para os Estados Unidos, Austrália, a maior parte das fazendas são irrigadas, né? Tem que se produzir grão, tem que guardar esse alimento 6 meses, porque eles têm uma janela curta na agricultura. O Brasil tem 3 safras, e eles têm que, às vezes, guardar até o animal, porque neva. Então, assim... Muitas dificuldades que a gente não tem. Não tem. Então, por isso que a gente põe tanto medo e tem tanto protecionismo. Tem um chinês até que falou um dia desses, um blogueiro chinês, que falou que nós somos... Fizeram um comparativo, que nós somos herdeiros, né? Herdeiros do Senhor. Exato. Então, o Senhor teve muito carinho por nós. Eu acho que Deus foi brasileiro. De fato. Mas, Jorge Neto, assim, a gente tem a produção, a gente tem essas dificuldades, tem tudo relacionado, mas a maior dificuldade que eu tenho observado nesse setor, como todos, né? Mas em especial no agro, que é mais no interior, é o fator mão de obra. A gente tem um desestímulo à mão de obra, com as bolsas, família, bolsa, tudo aí, e achar uma pessoa que queira trabalhar de fato hoje na área rural é um desafio e tanto, fora o custo altíssimo, né? Como é que você tem lidado hoje com essa situação da mão de obra e o que você tem feito para... Você está lidando com isso, o que você tem feito para mudar? Porque é uma dificuldade de todos. Exato. Olha, a gente falou de números, né? De produção, de dificuldades, mas a mão de obra, eu falo que quem quer ter sucesso, né, na empresa é ter esse investimento. Eu falo assim, o sucesso da minha empresa é o time que eu tenho trabalhando comigo. A gente fala às vezes até em salário, eu acho que tanto o salário quanto o ambiente que você torna, né, o clima, o se importar, né, com o seu funcionário, cada dia realmente está mais difícil. Muitas pessoas chegam no escritório da gente e falam, olha, você me contrata, mas eu não quero ser registrado, né? Então, assim, depois de um tamanho que você adquire, é impossível você ficar na informalidade. Então, eu, por exemplo, tenho 100% dos funcionários registrados. Eu não pode ser o melhor funcionário do mundo, mas a gente tem que trazer um ambiente melhor, tem que investir, né, nos funcionários, tentar diminuir ao máximo a rotatividade, mas realmente cada dia está mais difícil. Eu procuro realmente, assim como uma equipe, tem um time, né? Faz 20 anos eu tenho baixa rotatividade, até porque eu sei o quão difícil é você arrumar bons funcionários. Às vezes fala assim, o que é melhor? Uma boa entrevista na contratação, né? Ou uma boa entrevista quando o funcionário sai? Eu acho que as duas são muito importantes. Uma para você já selecionar o caráter, porque capacitação todo mundo é capaz de absorver, todo mundo Sim, consegue, basta querer. Basta querer. Você consegue, vamos dizer assim, instruir e tornar aquela pessoa tecnicamente melhor. Mas caráter é mais difícil. Então, na contratação, o que eu mais prezo é por isso, pelo caráter. Porque a pessoa querendo, o céu é o limite. E quando alguém sai, é a grande oportunidade da gente saber o que está acontecendo na fazenda. Então, você tem o feedback. Por que saiu? O que eu errei? Eu já coloco o problema para mim, sabe? Para mim, quando um funcionário sai, eu fico triste. Eu falo, será que fui eu? Foi a empresa? Então, eu como esportista que sou também, e a gente sempre fala num time, eu tenho um time de 4 pessoas e de 8, eu falo que um bom time é aquele que transforma as pessoas em comum em resultados incomuns. Então, assim, é transformar pessoas comuns em excelentes resultados. Então, treinamento, eu sempre procuro compartilhar aquilo que eu sei. Outro dia, a RA teve bons cursos aqui no Acre, eu mandei toda a nossa equipe fazer esse curso e tentar, vamos dizer assim, dar boa vida, não só um bom salário, que eu acho isso importantíssimo, mas você se importar com eles, e isso no médio e longo prazo, você vai conseguindo reter, baixar a rotatividade, mas como você começou na entrevista, infelizmente o governo trabalha contra nós. Eu tenho um pensamento, Matheus, assim, eu acho que o governo deveria dar um aditivo de salário para aquele que for registrado.
porque ele premia não aquele... punir quem tá inativo. Porque é um incentivo, né, para quem não trabalha, para quem não quer trabalhar. Logicamente, nós sabemos que aquela pessoa que está ali com dificuldade até de se alimentar, a gente tem que deixar ela numa condição igual aos demais para poder trabalhar. Mas isso por um tempo determinado. Na verdade, isso para mim instituir uma compra de voto. Sim. De forma formalizada. Eu, na minha opinião, o cara ganha só um salário mínimo, vamos dar um adicional para ele, né? Porque ele está buscando um salário formal. Ele não vai se esconder para não assinar carteira e ficar na informalidade. Ele vai querer que a família toda trabalhe na formalidade para ganhar mais. Exatamente. E assim que aquele salário for subindo, ele perde esse aditivo do governo. E se o governo não ter tanto assistencialismo, ele pode baixar a carga tributária. E os funcionários podem receber mais. Então, assim, o Brasil entrou num espiral de dívidas, né? De custos, né? 2027, 2028, está muito escuro, né, as contas públicas, né? A dívida PIB vai ficar quase 100% aí. Exatamente. Com projeções, né? Então, assim, a gente tem que mudar essa chave, né? Tem que favorecer aquele que busca o trabalho formal e deixar de premiar e colocar isso como se fosse a melhor coisa. Cada vez que eu vejo, aumentou em 5% o Bolsa Família, né? Bolsa Família. Para mim, tem um lado da política que comemora. Para mim, é resultado do fracasso. É mais pessoas precisando... Eles tinham que comemorar que tantas pessoas conseguiram emprego, conseguiram sair daquilo ali. Então, isso é um dado positivo, né? Saiu da esmola, né? Da esmola. Então, realmente, assim, a gente tem que viver a vida privada, tem que ter uma empresa, tem que errar muito, aprender muito, para ter essa percepção, né? Eu acho que quase deveria ter uma escolinha para virar um gestor. Porque, veja bem, grandes gestores do Acre e do Brasil, às vezes movimenta X reais por mês. Um deputado, um governador, um presidente, são bilhões e nunca tiveram a experiência, às vezes, de gerir 5, 10 milhões de reais. E eles que estão aí liderando. Cuidando de todo o nosso orçamento, né? Então, realmente, a gente tem que instruir a população, capacitá-los, para que tenha essa percepção e não serem enganados, não ser massa de manobra, né? É uma tarefa bem difícil, exato. Jorge Neto. Jorge Neto, saímos da parte nebulosa do nosso bate-papo, vamos para boa, que a gente está tendo uma revolução, tivemos várias revoluções ao longo dos períodos aí que foram poucos que a gente viveu, né? Já estamos um pouco experientes, mas a gente está vivendo a era da informação agora, das máquinas, né? Da tecnologia, e no nosso almoço, um dia desse, a gente conversou a respeito disso, bastante desse assunto, e da dificuldade dos jovens também na implementação, de como usar isso daí como uma matéria de aumento de produção. Nós temos o que você produzia em 1 hectare há 20 anos, hoje você produz muito mais. A gente conversou sobre o capim, né? E alguns defensivos agrícolas. Então, assim, hoje a tecnologia com drone, com mapeamento de produção, tem auxiliado bastante o setor de vocês e aumentado a produção, principalmente com a nossa amiga lá, a Cláudia, tem a Manos, né? Tem várias outras aí que dão esse suporte. O que você tem observado disso e se você acha que é só o começo dessa nova era, que a gente às vezes fica olhando para o lado negativo, alguns clientes falam, seremos substituídos pela máquina. Não, meu entendimento é que sempre estaremos aprimorando a produção. É a tua visão a respeito disso no setor da pecuária ou você acredita que não? Olha, quem não partir para essas novas tecnologias vão ficar para trás. Eu mesmo, quando surgiu a IA, né, eu conversando com meu filho, e eu muito resistente, porque eu sempre gostei de ver meu próprio resultado. Eu sempre fui um pouco conservador a softwares, eu sempre quis planilhar em Excel. E aí, meu filho não gostou da faculdade de agronomia e falou, pai, eu queria fazer administração e não tem administração presencial aqui, e então eu vou para São Paulo. Eu falei, beleza. E eu falei, filho, então nesse intervalo você vai ajudar o pai? Você só vai para lá no meio do ano? Faz um curso de Excel. Ele fez. É um curso básico, né? E aí eu percebi que ele ainda tinha um pouco de dificuldade. E ele foi para São Paulo e eu pedi para ele fazer uma planilha para mim. Veio uma planilha top.
E eu, com 20 anos de experiência de Excel, né? Eu falei, ô filho, foi você que fez essa planilha? Ele falou, foi, pai, foi eu que fiz. Tá bom. Eu falei, filho, mas me conta, tá muito bonita essa planilha, né? Tá formatado de forma bem profissional e tal. Me conta história. Não engoli essa historinha não sua. Ele falou, pai, eu usei a ajudinha do chat GPT, mas foi eu que fiz. Foi eu que pedi e tal. Eu falei, tá bom. Aí eu fiquei preocupado. Eu falei assim, é ruim, né? A gente, que é essa geração Z, Y, são tantas gerações, a gente não tinha isso na nossa faculdade, né? Começou há poucos anos. Eu vim resistindo até fazer um curso que eu fiz de gestão financeira lá no Mato Grosso, em Dourados, e lá era obrigatório usar o cloud no Excel. Eu fui, inclusive, sem ele, tomei uma bronca, porque realmente eu não ia conseguir acompanhar a turma, mas eu tinha, assim, paradigmas na minha cabeça, assim, como é que esses jovens de hoje vão usar tanta ferramenta e vão deixar de pensar, porque o cérebro, assim como, né, o bíceps, é um músculo. Se você não desenvolvê-lo, e eu buscando matérias sobre isso, uma universidade famosa dos Estados Unidos fez um estudo com 2 classes. Deu exercícios de matemática, física, não me recordo bem, e uma classe podia usar IA e a outra classe não podia usar IA. A classe que podia usar IA fez em 10% do tempo e foi muito mais assertiva. Depois de 3 meses, eles pegaram as mesmas 2 classes, deram exercícios análogos e falou, façam agora as 2 sem IA. A classe que na primeira experiência tinha feito sem IA foi bem mais rápida do que aquela que tinha feito com IA. Moral da história. Aquela classe que teve que usar a musculatura do cérebro, porque não tinha... Estava mais preparada. Estava mais preparada porque eram exercícios parecidos. Então, realmente, a IA, ela, né, economiza nosso tempo. É um suporte, é um assistente, mas não é o fator principal para... Exato. Mas, em contrapartida, quem não estiver usando a IA fica muito para trás. Eu, depois desse curso, e fazendo mercado futuro e derivativos, eu passei a usar o cloud e comecei a usar nas minhas planilhas que eram individuais, e eu coloquei vários monitores no meu escritório e começo a conversar uma planilha com a outra e montei um software. Então, assim, hoje eu até falo que um bom software sem IA perde para um Excel. Então, no mínimo hoje um software para ter concorrência com Excel, que é elementar, que é a base de muitos softwares, ele tem que ter ali um suplemento de IA para que você peça uma nova variável, um novo relatório, algo que você pensou, que você quer uma informação que aquele software não der, e você não ficar dependente do produtor do software, né? Daquele cara, daquele TI que fez o software. Então, eu não, acho que não tem como fugir dessas tecnologias. Eu segurei um pouco, hoje eu estou totalmente declinado, cada dia mais fã, mas eu me sinto ainda um afortunado, porque eu desenvolvi bem a minha mente até chegar nesse ponto. Eu me preocupo um pouco com os jovens que... A gente tem exemplo da primeira geração que vai ter um QI abaixo dos pais, né? Então isso é preocupante. Se bem que, assim, eu quero ser esperançoso, sabe? Porque você vê o quão é mais rápido, o quão a gente produz mais. Você vê, eu estava falando, você falou de drone, né? De implementos. Por exemplo, voltando assim para o cerne do agro, né? Usar o drone. Você me perguntou, Jorge, você está usando drone? Eu falo assim, cada ferramenta, ela tem, vamos dizer assim, para que serve aquela ferramenta, para o uso daquela ferramenta. Então, por exemplo, se eu tenho um pasto que eu tenho poucas pragas, se eu usar o drone ou se eu usar o trator de forma generalizada, eu vou jogar um monte de inseticida ou defensivo agrícola no capim e não localizado naquelas pragas. Se eu tenho o meu pasto 100% praguejado, eu vou ter que passar de forma generalizada. Aí a ferramenta trator ou drone é eficiente. Você não vai usar uma bazuca para matar um passarinho, né? Exatamente. Então, para cada
para cada caça tem a sua arma, né? Exatamente. Então, veja bem, o ideal é que a gente não precise usar o trator, não precise usar o drone, mas isso é impossível, porque tem coisas que fogem, né, da nossa capacidade. Eu falo assim, por que vem praga no solo? Pelo próprio nome diz, quando fala grama, os técnicos falam forrageira. Não é à toa que o nome chama forrageira, que é para forrar o solo. Se eu tenho um solo bem forrado, não vai vir praga. Essa é a regra. Então, se eu não deixo entrar luz, né? Se eu sombreio aquela semente da praga e eu mantenho o manejo correto, dificilmente vai nascer uma praga. Então, se todo ano eu manejar bem o meu pasto, eu posso ir melhorando ele ano a ano. Ele fica melhor e não pior. Ele não pior. Desde que você não tenha, às vezes, um ataque de cigarrinha, que é um percevejo, que independe do seu manejo, é uma questão da natureza, e aí você tem que entrar ou com drone ou com trator para passar inseticida, SBP, para matar aquele percevejo que insere toxina na planta e aí deixa ela acaba toda... às vezes com o seu pasto. E é justamente na época das águas, e aí que vem a infestação generalizada. Eu sempre falo para os meus parceiros, olha, se for gastar dinheiro, combate a cigarrinha, porque a cigarrinha ela faz com que pragueje o pasto inteiro, na época que é para o pasto estar melhor, que é na época das águas, e depois você ainda vai gastar com defensivo agrícola. Então, muitos deles ficam segurando o inseticida. E às vezes prejudica até pelo vizinho, né? Porque se você não tem uma comunidade em harmonia quanto a isso, o problema é que o teu vizinho cai pro teu, porque você tem que estar o tempo todo de olho disso tudo. Cai, porque isso se transporta. Até a recomendação técnica é você começar nas divisas e ir fechando o cerco. Se elas for voando contra o inseticida, se agrupam tudo no meio e aí você consegue não espalhar esse percevejo. Então, assim... Está muito próximo, já existe essa tecnologia de tratores com sensores e eles identificam qual que é aquela cultura que não é a soja, ou é o milho, ou é o arroz, e ela identifica por vídeo, opa, ali é uma praga, e ela dá um jato só naquela praguinha. Exato. Quando a gente unir essa tecnologia no drone, eu, por exemplo, eu vou passar a usar drone. Porque fica mais assertivo, né? Depende um pouco menos de mão de obra, né? Você vai precisar do piloto, mas eu não vou ter que passar o drone como hoje é passado de forma generalizada, porque graças a Deus eu venho mantendo esse manejo adequado para que eu não tenha praga generalizada. Muita gente, Matheus, eu quando comecei a trabalhar, eu fiz muitos cursos, li muitos livros, e um dos papas da pastagem chama Moacir Corsi. Até hoje ele é considerado um dos Pelés. E ele falou muito em pasto rotacionado, você intensificar, verticalizar, só com processo, sem gastar com adubo, com gesso, com calcário. E eu estudei muito afinco e parti para essa verticalização na fazenda. E o que ele passava para a gente é aproveitar o máximo do potencial da sua forrageira. E ele dizia assim, nós perdemos muito pasto na época das águas, e de fato, a gente perde muito pasto. E para poder aproveitar melhor esse pasto, você tem que diminuir o tamanho de pastagem, fazer rotacionado para poder cortar de forma homogênea o capim, porque quando o pasto é grande, eles se agrupam perto das águas, perto do corredor, onde eles têm interesse. Sim. Então fica o pasto cortado de forma heterogênea. Quando você pega esse mesmo pasto e divide em 5, 6, com uma área de lazer no meio, para dar a suplementação e a água, você, em vez desse gado ficar permanente, ele fica lá 5 dias em cada pasto, você calcula o ciclo daquela planta, e ele só vai comendo ponta, quando ele volta para o pasto que ele iniciou, com ponta de novo. Já está com ponta de novo. Então, você aproveita o máximo. E eu fui muito nessa linha, mas eu percebi que eu aumentei muito a quantidade de gado na época das águas, e chegava na época de verão, como eu não tenho costume de vender gado a não ser por frigorífico, eu tinha dificuldade de sequestrar o excedente de animais. E aí eu percebi que o meu ganho médio diário estava baixo.
Mas é aquela história, você tem 100 cabeças, quer ter 200, você tem 500, quer ter 600, você tem 800, pô, eu quero chegar a 1.000. Minha fazenda tem 1.500, eu quero colocar 2.000. E esse excedente de gado na pastagem, eu falo com toda a propriedade, a maior praga que existe é o excedente, é o casco do boi. Não é o carrapicho, não é o capim-PT, que é o capeta, chama de capim-PT, é o colchão, que é sinônimo, é o cururu, né, o cipó-cururu. A maior praga é o próprio casco, é você não ter o tamanho ideal da sua pastagem. Não conseguir manter um padrão, né? Você ter um padrão, calcular a lotação certa e conseguir diminuir o gado na época da estiagem. Então, assim, hoje existem boas ferramentas para a gente poder sequestrar esses animais. Está vindo aí o DDG, que é um subproduto do milho. Você vê, hoje o Brasil passou a copiar a produção de etanol dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é campeão nisso. A gente produz etanol até poucos anos atrás só de cana. Então, agora 90% das indústrias ou mais que estão sendo construídas no Mato Grosso, já tem até algumas perto de São Paulo, Mato Grosso do Sul, é através do milho. Hoje o futuro nosso, produção de etanol, é milho, porque inclusive o subproduto do milho é o melhor alimento que tem para boi. Então você imagina você ter um subproduto melhor do que o produto e ainda tirar o que é de melhor dele. Então, com essas ferramentas, a gente pode aproveitar melhor o pasto e colher melhor, porque a nossa colheitadeira é o boi. E é muito difícil, porque não é uma máquina. Você não consegue regular ali a altura, eu vou cortar tudo igualzinho. Então, é uma forma... Mas assim, de tudo isso que você falou, ainda está dentro de um planejamento, né? Então tudo está planejado. Exato. Porque aí você vai ter o excedente de gado, se você vender no período errado, você também tem aquele problema do preço, que aí muitos confundem como o processo de venda maior de fêmeas, né? Aquele ciclo ali que o pessoal fica confuso. O famoso ciclo. O famoso ciclo. E que tem todos os anos, todos os períodos aí, a gente vem acompanhando, tem a oscilação de mercado. Como é que você explica isso daí para o produtor que vem sofrendo e que não tem planejamento? Exato. Voltando nesse assunto, Matheus, de você ter o excedente de gado, só para me finalizar, esse excedente de gado, além de trazer a praga, diminui em muito os resultados da fazenda. Ao longo do tempo eu percebi isso. Então, aquela ânsia de crescimento de gado na fazenda, é melhor perder um pouco de pasto na época das águas, quem não tem essas ferramentas, do que você surfar essa onda das águas e colocar mais quantidade de gado e você... encher de gado achando que está tendo lucro e na realidade está tendo prejuízo. Então, assim, quando eu percebi isso, não que o Moacir Corse ensinou de forma errada, a gente tem que filtrar tudo que a gente aprende, mas foi uma chave que eu virei quando eu percebi esse detalhe e mudou muito meus resultados. Isso é uma coisa importante que todos os produtores saibam, que o maior erro que o pecuarista tem é ter excedente de gado na fazenda. Esse aí eu acho que assim, é um dos princípios que é duro, porque a gente, tem um vizinho que está vendendo barato, eu vou comprar. Né? É sempre assim. E é justamente na época que o pessoal vai ficando com pouco pasto. Então, é nessa época que a gente não consegue segurar. É o desejo... talvez um caminho para isso seria o arrendamento, né? Se você quer crescer, pegue mais áreas. Sem dúvida nenhuma. Esse excedente que seria o nosso estoque, se você vender, você produz melhor e com esse estoque que você vende, você pode pagar um arrendamento e continuar crescendo da mesma forma. É uma boa solução. Temos alternativas aí para isso, né? Exatamente. Mas aí nesse período, Jorge Neto, a gente já vai caminhando para o fim, a gente poderia ficar aqui horas e horas nesse bate-papo, que é uma coisa que eu gosto também. Mas o pecuarista ele tem sofrido, em especial os pequenos produtores, né, com essa questão dos ciclos. Exato. Em especial, eu acompanho desde a época do meu avô, ele sofria muito com o do leite. Então, todo mundo produzindo leite, todo mundo está ganhando dinheiro, fulano de tal comprou uma caminhonete, porque... E aí, daqui a pouco, todo mundo está produzindo leite. Aí, leite em abundância, preço lá embaixo. E a grande maioria, você sabe disso, a grande maioria dos produtores são semi-analfabetos, né? São
pouquíssimos produtores, a gente vai ter aí talvez um percentual de 1 a 5% de pessoas que têm talvez uma faculdade, têm uma instrução acima do comum. Como é que essa pessoa consegue fazer esse planejamento e o que ela deve buscar aí para melhorar essa produção dela e ter lucro, que é a base de toda a atividade? Para quem não é do agro e falar em ciclo, você está muito bem informado, viu? Eu acho que assim, eu comecei a fazer derivativos, né? Operações, e o mercado futuro me acendeu muito mais esse assunto, né? Que eu já tinha conhecimento, mas cada vez é mais importante você analisar esses ciclos. Por exemplo, o café está em alta, aí todo mundo plantar café e tal. Via de regra, quem começa a plantar café vai colher na época da baixa. Então, assim, é onde se separa os amadores dos profissionais, né? Fazendo um paralelo com shopping center, por exemplo, abre um shopping na cidade, todo mundo compra uma lojinha e tal, depois vai saindo os amadores e entrando quem é de fato do ramo, e aí você vai sendo perene, vai perpetuando o negócio. E os ciclos é a mesma coisa. Por exemplo, o boi está valendo muito, o pecuarista está bem, está trocando o carro, como você falou, está sorrindo, não está nem falando em crise, né? Porque o pecuarista tem mania de reclamar muito. Uhum. A gente deve clamar mais. É porque a inflação chega primeiro nele, né? Eu vou fazer uma defesa, a inflação já chega direto nele. Mas, na verdade, a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Às vezes, você ganha muito mais dinheiro, né? Se você tiver esse conhecimento quando você está numa zona baixa do que quando você está no extremo de alta. Então, se você tiver essa visão do extremo de baixa, você, por exemplo, pode aumentar o seu estoque. Porque estoque, via de regra, não é muito bom. Mercadoria boa é aquela que gira, né? No comércio, aquilo que fica parado no estoque é péssimo. Então, quanto mais rápido você gira a sua mercadoria, no caso nosso é o boi, melhor resultado financeiro você vai ter. Né? Porque você tem um custo por cabeça mês. Porque você vai dar o exemplo aqui, tem muitos que reclamam, mas na época da baixa, vou te dar um exemplo, né? Mas o gado estava a 5 mil, agora eu vou vender a 3 mil, eu tive um preço, mas você vai comprar mais barato também para repor. Então Você tem que ter essa... Porque às vezes você fica com boi, tem gente que tem a mente, não, vou largar o boi comendo capim. Passou do período, aí você vai vender lá mais caro, mas vai comprar a reposição também mais cara. Exatamente. Então tem que ter todo esse cálculo, né? Sem dúvida. Então, assim, você tendo essa leitura, por exemplo, aos longos 50 anos que se tem estudos, 60 anos, a gente tem ciclos de 5 a 7 anos da pecuária, dos extremos, de alta e baixa. Então, 3, 4 anos o boi subindo, né? No extremo de baixa, que vai subindo, e 2, 3 anos o boi na alta, que vai começar a baixar. Então, assim, via de regra, quando o boi está baixo, ele demora uns 3, 4 anos para chegar no extremo. Depois, com 2 anos, ele desce mais rapidamente. Ele meio que sobe de escada e desce de elevador. E quem tem essa leitura, você começa a pensar um pouco diferente, não só da porteira para dentro. Já entra na parte da gestão financeira mesmo. Você já olha a pecuária de uma forma diferente, sabe? Você começa a ter uma visão não só do produzir, né? Fala assim, é o momento de eu comprar esse animal hoje? Será que é a hora de eu entrar? Será que é a hora de eu pegar esse animal, o meu resultado e colocar numa renda fixa? Ou investir em outra coisa e no momento oportuno entrar? Então, tudo, e qualquer que seja o ponto que você está nesse ciclo, é importante você saber o quanto você está gastando para produzir aquela roupa. Porque, voltando naquele assunto, você sabe exatamente o que você pode fazer. Né? Como é que eu vou comprar um animal? Saber dos custos é fundamental. Sem dúvida. Como é que eu vou comprar um animal com ágio de 30%? Se o meu lucro vai ser 20%. Então, assim, a gente tem que ter os conhecimentos dos números, senão fica difícil tomar decisão. Você sempre fica plantando quase e colhendo acho. Né? Você nunca tem assertivamente onde vai chegar. Então, é muito bom quando você tem esses números, tem essa leitura de mercado, e mesmo o cara que não tenha conhecimento, não fez uma faculdade,
ele percebe muito bem, né? Há um ano atrás, um bezerro aqui era R$ 1.200. Hoje, graças a Deus, o bezerro é R$ 2.500. 90% dos produtores que produzem no estado do Acre são até 100 vacas. Então, você imagina um cara que tem 10 vaquinhas, 10 bezerrinhos para vender no ano, ele fazia R$ 12.000, agora faz 25. Então, ainda bem que esse ciclo se alterna. E muitos nesses casos que a gente vê aí, a gente falou muito de inimigo e uns contra os outros, a maioria dos pequenos produtores vendem para comer. Então, 10 vaquinhas ali, o cara vai ter ali uma renda ali de 2.000 e 1.000 e pouco por mês. Então, é a agricultura familiar de fato, né? A pecuária familiar, né? E aí, essa pessoa ter essa sensação, às vezes ela tem até ciência, mas ela não tem outra escolha a não ser vender para comer. Exato. E aí que alguns ganham dinheiro também e outros perdem, né? Eu sou comprador de bezerro, né? Eu só vendo pro frigorífico e eu fico muito feliz quando o bezerro sobe, né? Tem muito pecuarista, tem que comprar um monte de bezerro, o bezerro ficou muito caro. Eu falei, ótimo. O bezerro, ele vem na frente, é uma leitura que quem não sabe vai ficar sabendo. Via de regra, o bezerro começa a subir. Depois vem atrás a vaca e o boi. Então, assim, quem manda... Há uma tendência. É uma tendência. Quem manda no preço do boi é a vaca, né? É sempre assim, né? A mulher que manda no... comandando em tudo, né? Então, assim, o que acontece? O bezerro agora está valorizado. Então, o cara fala, opa, eu ia vender essa vaquinha para o frigorífico, mas um bezerro vale mais da metade do que ela vale. 2 anos eu já recupero o dinheiro dessa vaca. Ele segura essa vaca. Então, hoje, a tendência é ter uma retenção de fêmeas. Que lá na frente, daqui 2 ou 3 anos, porque são 9 meses na barriga da mãe e mais 8 meses para desmamar. Então, são 2 anos para a vaquinha que eu segurei hoje para dar um bezerro. Então, demora esses 2, 3 anos para poder a gente ofertar esse produto no mercado. Então, quando o bezerro ele valoriza, a tendência é todo mundo segurar a fêmea e lá na frente vai ter sobra de bezerro. Quando começa a ter sobra de bezerro, o bezerro cai para valores inferiores, a exemplo de 1 ano atrás, não só porque o cara tem essa visão, fala, pô, tá muito barato, eu vou vender a vaca. É porque muitas vezes o bezerro cai a tal preço que ele tem que vender a vaca para compor a sua receita, para pagar as suas contas. Ele é obrigado a vender a vaca. Não tem outra alternativa. E aí vai diminuir a produção de bezerro e monta-se esse ciclo, que não é diferente dos outros produtos. Tudo que vem da terra, exceto o ouro, como ele se confunde com uma moeda, né? Em derivativos a gente aprende que o ouro a gente não investe, a gente faz um investimento no ouro como reserva, não como uma renda variável. Não se deve investir assim. Eu aprendi com o grande mestre Rogério Goulart. Ele disse com muita propriedade assim: o ouro, se você tem sobra e quer fazer uma alternância de investimento, você compra ouro. É uma poupança. É uma poupança. Você compra ouro porque ele vem numa constância, com esse monte de moeda, criptomoeda. O ouro ainda está mantendo um padrão. Um padrão, é seguro, mas não para você fazer operações, compra e venda, surfar ondas e tal. Então, assim, todo produto da terra tem esses ciclos. E é importante que o produtor tenha essa leitura para não pegar despercebido, porque toda vez que está muito bom um certo ramo, todo mundo quer entrar. Você vê que a gente falou da IA e eu fui fazer um estudo para alguns membros do judiciário, e aí eu acreditava que o ouro era o investimento do século, né? E eu botei 20 investimentos lá que eu acreditava que seriam legais. O ouro ficou em terceiro. Chuta quem ficou em primeiro? Terra. Previdência privada. A previdência privada, ela teve uma lucratividade extremamente superior na média, né, que todos os outros. Muito interessante. E conservadora. A conservadora em segundo e a não conservadora em primeiro. Então, assim, o que eu não tinha noção alguma, para mim não ficaria entre os 10.
E aí, apresentando esse estudo para os membros, também foi uma surpresa para eles. Pra Então, mim, todo mundo acha que o ouro está lá em cima, Exato. porque é o seguro, todos os países investem em ouro para questão de conservar não só a sua moeda, mas ter uma coisa segura, né? Então, a intenção é ter segurança. E aí eu fiquei, com esse dado, eu fiquei assim, temos que ter mais IA mesmo, aprimorar, porque é informação e de qualidade. Mas vamos caminhando para o fim, Jorge Neto, e assim, eu gosto sempre de abordar esse tema, que é um tema que é muito complexo para todos, que é a questão da sucessão. A gente tem uma dificuldade, eu tenho que ter esse trabalho, acho que todos têm que ter, né? Todas as pessoas que têm filhos, de ter um cuidado de como que a gente vai não vai dizer traçar o caminho para o filho, porque é ele que vai fazer isso daí, mas como que a gente vai conduzir isso daí? E normalmente hoje os filhos não querem dar sequência no trabalho dos pais. Como que você está lidando com isso e se isso é um problema para você e para a sociedade? Porque a maioria dos filhos, você está na pecuária, a maioria quer ser médico, quer coisa totalmente distinta do que o que está hoje, podendo dar só sequência àquela atividade que já foi performada, né? Como é que você está lidando com isso? Olha, eu sou muito agraciado. Meus 2 filhos hoje, por exemplo, estão lá na fazenda, fazendo vacinações ainda que é preciso, está no arrendamento, fazendo o trabalho. Eles gostam. O Giovanni, né, o meu mais velho, que quando quis fazer agronomia eu apoiei, quando ele quis mudar para administração. Eu fiquei triste por ele desistir, né, que já estava caminhando, né, no primeiro período, mas o pecuarista hoje, muito mais do que um agricultor, um homem do campo, ele é um gestor, né, ele tem que ser um bom gestor. Então, a gente tem que deixar, vamos dizer assim, para convidar o filho, né, para a fazenda, a gente tem que tratar de uma forma assim natural, deixar um ambiente mais gostoso, né? Entender. Deixá-los à vontade. À vontade. A gente não pode obrigar, né? Muita coisa que lá atrás era pertinente, hoje deixou de ser. Você tem que mudar um pouco. Que nem o meu filho falou, pai, se você não usar o IA, vai ficar para trás. Você vê, hoje eu estou usando o IA. Então a gente tem que ouvir. A gente não pode ser teimoso também. Também, né? Não. A gente tem que saber ouvir também, né? Não só falar. Eu tenho 2 homens e uma menininha. E você vê, eu tive um simpósio aqui há uma semana atrás e foi falado que as fazendas que são tocadas por mulheres, via de regra, estão tendo resultados e gestões muito melhores, porque elas são muito mais criteriosas e tal, do que os homens. São poucas, mas as poucas que tem, na média... Tem mais resultado. Mas é isso, eu acho que assim, o forçar o filho é o pior caminho. A gente tem que deixar ele muito à vontade, tem que deixar um ambiente propício, a gente tem que passar a entendê-los, né? Como hoje, por exemplo, se eu proibir meu filho de usar um WhatsApp, um Instagram, hoje nós mesmos, né, somos refém dessas ferramentas, então a gente tem que saber escutá-los justamente para não ter esse problema. E jogar sementinha, vira e mexe, vamos para a fazenda, vamos ver, olha, isso aqui rendeu tanto, vamos mostrar os resultados, olha, nós tivemos isso, olha que legal aqui. Não mostrar só a parte difícil, né? Porque pelo custo Brasil, a gente tem a mania de reclamar muito, aí fica só escutando coisa negativa, ele não vai querer. Não vai querer. Então, assim, deixar ele à vontade, mostrar as coisas boas, o lado bom, e eu acho que é uma forma da gente superar. Mas, realmente, é um tema que é muito divulgado hoje, a questão da sucessão. É aquela história, não crie herdeiros, crie sucessores. É fácil a gente falar, mas é quase que uma loteria isso aí. Então, e aí o pai, quando vê um filho... superando ele, eu acho que deve ser a maior felicidade do mundo, né? Para um pai ver o filho fazendo muito mais do que ele, produzindo mais do que ele, eu acho que todo mundo busca isso, né? Ah, sem dúvida. É o grande professor, né? O grande mestre, ele sonha com o seu aluno o superando, né? Uhum. Então, assim, o filho da gente superando a gente é o sonho que a gente tem, né? De poder dar sequência, né? Naquilo que a gente tratou com muito carinho, né? A vida toda. Um negócio que eu já recebi de 2, 3 gerações, né? A nossa atividade começou lá no interior de São Paulo, em Martinópolis, uma cidadezinha pequena, era 100 e poucos hectares,
E na época, meu tio, que era um desbravador, veio para o Acre, né, no intuito de vender 1 hectare lá e comprar 10, 20, 30 aqui. E poder ampliar, porque lá já era caro, já era muito monetizado a terra, né? Cada dia a gente tem que ser mais produtivo para não ser engolido pela agricultura, pelo vizinho que é mais eficiente, porque a terra cada dia é mais cara. Então, se a gente não monetizá-la, não faz sentido nenhum, né? É a busca do lucro. É a busca do Ninguém lucro. vai trabalhar para não ter lucro. Exatamente. Como você me disse, eu sou contador, eu vivo de contabilidade. Eu não tenho outra fonte de renda. Uma coisa que atrapalha um pouco a pecuária, que tem muita gente que tem outras fontes de renda e usa a pecuária de forma amadora, hobby, né? Um hobby. Aí quando vende o boi, opa, fez uma receita grande, mas migrou dinheiro, né, do seu comércio, do seu consultório para a fazenda e não tem essas mensurações adequadas. E esse aí está fadado a um dia sair do mercado quando se aposentar da profissão. Porque enquanto você tem essa as margens são muito apertadas. Exato. Se você tem, vamos dizer assim, um investimento em renda fixa de 12% ao ano, né? Sem ter trabalho nenhum. Sem ter trabalho nenhum. Se eu não tiver pelo menos 15 na pecuária, não faz sentido. Faz sentido. Você botar não sei quantos milhões lá dentro de uma terra e para se matar de trabalhar. Então tem muita gente hoje que está migrando esse excedente, né, do seu trabalho, que não é errado, né? Meu pai foi médico também, então assim, mas não está medindo. Às vezes, se ele comprar um boi que existe um risco, via de regra, às vezes é um arrendamento, ele, em vez de colocar lá, ele põe na renda fixa, está muito mais seguro. Então, assim, esses parâmetros, né, para isso que existe a contabilidade, para a gente ter o custo-oportunidade do dinheiro, a gente saber realmente se vale a pena eu montar uma lanchonete, eu montar uma fazenda, eu montar um posto de gasolina e a gente saber, porque às vezes a gente está tendo um trabalho, a não ser que realmente seja trocando dinheiro. Tá trocando 6 por meia dúzia. Não faz sentido. Mas Jorge Neto, o bate-papo foi enriquecedor. Eu gostei demais do nosso bate-papo aqui. Espero que possamos gravar mais vezes, porque assunto não falta. Exato. E gostaria de agradecer a sua participação. Por uma primeira participação, eu acho que a gente deu um show aqui. E é isso. Deixo esse espaço para suas considerações finais e fique à vontade. Matheus, agradecer, o Matheus Calegari, né? Seu nome é italiano? Italiano. Italiano. Então, a gente tem família italiana também, minha esposa. Então, a gente tem muito carinho por esse país. Mas foi uma honra muito grande ser convidado por você, né? A gente já te conheço há algum tempinho e todos os amigos em comum falam muito bem, né? A sua capacitação técnica. Fiquei até um pouco apreensivo, né? Que eu falei, eu vou ser entrevistado a primeira vez num podcast com uma pessoa de renome. Agradecer a todos os seus telespectadores, né? E a gente está sempre à disposição. Eu acho que se a gente não compartilhar um pouco que a gente aprendeu e poder dividir, a gente passa pela vida sem acrescentar muito. E eu acho que o importante da vida é a gente poder compartilhar um pouquinho e é isso. Muito obrigado, então, por tudo que você falou aí pra gente. E, assim, agradeço demais porque, de fato, os amigos em comum fizeram a gente se aproximar aí. E a troca de informação, eu digo sempre que o professor, não que eu seja professor aqui de maneira nenhuma, mas a gente aprende muito mais em comunidade, né? Então, tendo o podcast, as reuniões no almoço, eu tenho tido isso como uma tarefa para a vida de aprendizado constante. E nada vai piorar na minha vida sabendo um pouco mais do agro, sabendo um pouco mais dessas dores que não fazem parte mais do meu dia a dia, mas que já fizeram um dia lá atrás, né? Com a família, com o avô e tudo mais, mas que não dei sequência. Fiquei mais nessa atividade do ar-condicionado, que eles dizem, né? A gente só fica... Porque antigamente era a molezinha, né? Ficar no computador e no ar-condicionado, mas hoje a gente vê que também é um trabalho complicado. Mas é isso. Muito obrigado pela sua participação. E vocês que assistiram, acompanharam até o final, agradeço também. Continuem assistindo, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal e teremos muitos convidados mais com muita informação aqui, que essa é a intenção, levar informação para todos vocês. Muito obrigado.